Amém, queridos? Amém. Abra suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 29. Aleluia. Confesso aos irmãos que já fosse para ir embora nesse momento aqui, já ouvi a voz de Deus aqui tremendamente, amém? E estava aqui no início, vi Deus usando nosso pastor José Bispo, falando sobre 12 pontos importantes na vida do crente, amém? Louvado seja Deus. 2 Crônicas, capítulo número 29. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhe disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto do santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e os assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para servirdes, para serdes seus ministros e para queimardes incenso. Amém? Amém? Pode sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando nós analisamos aqui o livro de Crônicas, nós vemos aqui a história de alguns reis que passaram por Israel e que passaram também por Judá. Nós vamos ver alguns reis que foram bons perante o Senhor, reis que levantaram culto de adoração a Deus, reis que queimaram incenso, reis que levantaram holocausto de sacrifício a Deus, mas também vamos ver reis que levantaram o altar de Baal dentro da casa do Senhor, levantaram o culto a outros deuses que não era o Deus verdadeiro pelo qual o Deus de Israel servia. Então, em meio a todos esses reis, se levanta esse homem por nome Ezequias, que se você olhar a história um pouco atrás, você vai ver que o pai de Ezequias não fez nada que era bom perante a Deus. Quando você vai olhar a vida do pai de Ezequias, a Bíblia diz que ele estava passando por uma grande aflição. E ele olha para o lado e vê que os sírios eram grandes e enchiam a terra. E a Bíblia diz que o pai de Ezequias vai fazer uma aliança com o rei da Síria. E aquilo foi mal perante os olhos do Senhor. Mas se nós formos um pouco lá atrás da história, nós vamos ver que todo esse pecado aconteceu porque o povo de Israel foi pego por causa da concupiscência dos olhos. A Bíblia nos diz que desde Adão e Eva, o inimigo ele sempre tentou a igreja através da concupiscência dos olhos. É por isso que Jesus vai dizer no livro de Mateus que seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, mas os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será mal, porque os olhos é a candeeira do seu corpo. E quando nós vamos olhar a Bíblia lá atrás, nós vemos o motivo pelo qual a história se repete mais uma vez. Quando nós olhamos os sírios, os jebuseus, os heteus e olhamos os outros povos, todos aqueles povos tinham um rei que dominava sobre eles, mas o povo de
Israel, eles viviam sob um governo chamado teocracia, que é um governo que é exercido pelo poder de Deus. Mas o que acontece? O povo de Israel começou a olhar para as outras multidões e disseram: nós queremos um rei. Deus estava regendo o povo estava debaixo da autoridade de um Deus que mandou maná do céu, que abriu o mar vermelho, que abriu o mar Jordão, que fez milagre, mas eles queriam um rei. Aleluia! Eles viviam debaixo de um governo teocrático, que era o governo pelo qual Deus regia o seu povo, enquanto que os outros povos viviam debaixo de um regime chamado monarquia, onde os reis mandavam, regiam. Então o profeta vai conversar com Deus e diz: olha, Senhor, esse povo está me rejeitando. E Deus fala: não, meu filho, não está rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Aí Deus ainda vai dar uma chance para o povo. Olha para o profeta assim: olha, meu profeta, fala para o povo que se eles tiverem um rei, eles vão tomar as suas posses, eles vão cobrar impostos, eles vão pegar os seus filhos para ser escravo e vão pegar as suas filhas. Então o profeta vai diante do povo e começa a anunciar: assim diz o Senhor, se vós quereis um rei e querer sair do regimento do Todo-Poderoso, esse rei vai tomar as suas filhas, vão pegar seus filhos e vão tornar eles escravos, vão tomar suas posses e vocês vão pagar imposto. Sabe qual foi a atitude que o povo teve? Nós queremos um rei. E a Bíblia diz, querido, que Deus falou: tá bom, meu Samuel, tá bom, se eles querem um rei, eu vou dar um rei. Mas aqui me chama a atenção, minha pastora, que mesmo assim, indo de encontro à vontade de Deus, Deus não levanta ninguém de qualquer jeito. Então Deus vai conversar com o profeta e vai dizer: olha, manda aqui Saul, que foi um homem escolhido pelos homens, vá até um certo lugar, e quando chega lá, o meu espírito vai tomar ele e eu vou transformar ele em um outro homem. E a Bíblia diz que onde Saul chegou, no lugar determinado, o Espírito de Deus tomou conta de Saul e ele foi transformado em outro homem. Daqui eu já quero começar a trazer umas revelações da parte de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: a maior história na vida do homem, que é a confirmação do ministério dele, não é os dons, não é o que ele faz, é que a unção e o Espírito de Deus está na vida dele. Porque Deus chamou ele assim: olha, vocês querem um rei, mas não vai ser um rei de qualquer jeito, vai ser um homem segundo o meu coração e debaixo da unção do meu Espírito. E assim Deus fez na vida de Saul. E assim Deus fez na vida de Saul, queridos. Mas nós sabemos da história que Saul foi um homem desobediente a Deus, porque dentre todos os outros pecados, ele teve um pecado que o qual Deus não aceitou mais. Diante de uma guerra que ele estava com o povo de Israel, a Bíblia diz que quando o povo ia guerrear, primeiro se fazia um sacrifício ao Senhor, para que Deus pudesse dar vitória. Mas a Bíblia diz que ele, como rei, ele só poderia ordenar o povo para ir para a guerra, mas não poderia fazer o sacrifício, porque o sacrifício já tinha um, que era o sacerdote determinado por Deus. E a Bíblia diz que ele ficou: e agora? A guerra vai acontecer, eu tenho que fazer o sacrifício, senão nós vamos morrer. E agora? E a Bíblia diz que Saul se apressou e fez o sacrifício. Quando o profeta chegou e disse: não é mal o que você fez diante do Senhor? A partir de hoje o Senhor está arrancando o teu reino. E Deus olhou para o profeta e disse assim: não adianta clamar, não adianta chorar, porque hoje eu estou tirando o reino de Saul. Queridos, quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos muitos estão contemplando Davi porque é um homem que matou milhares de pessoas, como um homem que foi guerreiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus está pouco ligando para o cargo eclesiástico que você tem. Deus está pouco ligando se você fala em língua, se você é profeta, se você cura, seja lá o que você faça. Deus está pouco se importando, porque enquanto Davi matava, Deus não falava nada de Davi. Enquanto Davi guerreava e vencia as guerras, Deus nunca falou nada de Davi. Mas no dia que Davi pecou, reconheceu o seu pecado e se arrependeu, aí Deus se levantou de tudo e falou: achei um homem segundo o meu coração. Aleluia.
nesses últimos dias, a sua casa, o seu carro, a sua empresa, a sua conta bancária, não é a confirmação que Deus está nesse negócio. Não é a confirmação que Deus está confirmando os seus passos. Porque Davi foi homem, querido, de batalha. Davi foi tão vitorioso que a Bíblia diz que existia um cântico no tempo de Saul. Quando Saul saía para a guerra, as mulheres voltavam e cantavam: Saul venceu os seus milhares, Saul venceu os seus milhares. Mas quando Davi voltou da guerra, o cântico mudou: Davi venceu os 10 milhares. 10 milhares. E Deus de lá do trono de braço cruzado: estou nem aí. Isso não move o coração de Deus. Mas quando ele pecou e se arrependeu, aí sim moveu o coração de Deus. Deus falou: achou um homem segundo o meu coração. Daí se iniciam as histórias dos reis que passaram por Israel, por Judá. E até nós chegamos até esse homem aqui chamado Ezequias. E nessa noite, quando eu estou falando de Ezequias, eu quero falar sobre restauração. Nós precisamos a cada dia ser restaurados diante do Senhor. Mas até a restauração para acontecer, ela tem princípios. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus não vai negociar o seu princípio para fazer a minha e a sua vontade. Os princípios de Deus são inegociáveis. Ou você vem para o lado de cá, aceita os princípios de Deus e vive uma vida plena, ou você vai para o lado de lá e sofre as consequências. E a Bíblia diz que Ezequias chegou no templo. Havia um templo de adoração a Deus. E esse templo estava profanado. O tabernáculo estava levantando estátua de Baal. Agora vamos conjecturar, a partir de agora, tudo que eu falar, vamos conjecturar Nova Jerusalém no tempo de Ezequias. O pai de Ezequias chega dentro da Jerusalém, tira toda a adoração a Deus, coloca poste e ídolos de Baal, coloca atos profanos dentro do templo. Sabe por que eu estou falando assim? Porque quando a gente traz para a nossa realidade, fica mais fácil de entender e Deus vai no lugar certo. Aí de repente a Bíblia diz que ele faz mal que aos olhos do Senhor. E Deus levanta Ezequias. E quando Ezequias se levanta, ele vai olhar para o templo do Senhor, para a Nova Jerusalém. Ele olha para o povo que está distante de Deus. Ele olha para um povo que se diz ser santo por causa das obras que ele faz. E ele fala: tem algo aqui que tem que ser mudado. E Ezequias olhou que o tabernáculo do Senhor estava profanado pelas pessoas, pelos aqueles que estavam dentro do povo. E Ezequias começou a olhar: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Porque como eu estava falando com a pastora, nós pegamos aquele versículo que diz assim: o véu do templo se rasgou, e hoje nós temos livre acesso à presença do Senhor. É bem verdade que hoje nós não precisamos de sacerdote, nós não precisamos de profeta para entrar na presença de Deus. O acesso é livre, você pode entrar de qualquer a hora que você quiser, mas o ritual para adorar a Deus ainda continua. E nós nos esquecemos disso. Quando nós olhamos para esse tabernáculo que ele estava falando, esse tabernáculo ele se dividia em 3 partes. Era chamado átrio, lugar santo e lugar santo dos santos. Havia um ritual que ele tinha que fazer até chegar ao lugar santo para adorar a Deus. Vamos dizer nessa hora que essa pilastra que está aí, onde aqueles irmãos estão lá fora, é o lugar átrio. O sacerdote chegava no lugar átrio, chegava lá, tinha uma mesa onde ele pegava o animal, cortava ele, esmolava o animal. A Bíblia diz que ele queimava aquele animal como sacrifício a Deus. Isso quer me dizer o quê? Que meu louvor já começa lá fora, o meu culto começa lá fora. Não sei de onde você veio, se for de casa, se for de trabalho, se for de um jantar de família, não sei de onde você veio, mas o seu culto já começou lá fora. Aí a Bíblia vai dizer que lá fora do átrio ainda, após ele esmolar o animal, havia uma pia de propiciação, onde tinha que se lavar e tirar toda a impureza. Depois que ele passava pelo átrio, ele ia entrar no lugar santo. E dentro do lugar santo, ele entrava, havia uma mesa de incenso.
Aquele incenso subia 24 horas, que simboliza a oração dos santos. Do outro lado havia 12 pães asmos, que era colocado todos os sábados, e os sacerdotes se alimentavam desse pão. E do outro lado havia um candelabro com 7 pontas, com 7 lâmpadas, que simbolizavam os 7 Espíritos de Deus. Calma, ainda não chegou ao ponto da adoração, é só preparação. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele passa pelo lugar santo, aí agora o sumo sacerdote, uma vez ao ano, vai entrar no lugar santo dos santos. Vamos dizer que esse púlpito aqui simboliza a arca da aliança. Quando o sacerdote vai entrar no lugar santo dos santos, havia 2 anjos sobre a arca da aliança, colocando as suas mãos para cima, e o véu do templo estava ali naquele momento simbolizando a separação do homem com Deus. Mas você sabe o que me chama a atenção? Que quando o sumo sacerdote, ele vai sair do lugar santo para subir no lugar santo dos santos, se no momento que ele subisse, o calcanhar dele aparecesse, Deus matava o homem. O calcanhar. E hoje a gente não quer abrir mão de certas coisas para adorar a Deus. Deus vai mexer onde você mais gosta. É para ver se você é verdadeiramente um verdadeiro adorador. Deus olhou para Abraão e falou assim: quer me servir, meu filho? Quer me adorar? Me dá teu filho. Me dá teu filho. Jesus olhou para um homem rico: ei, venha me servir. É isso aí, eu já faço. Eu conheço todos os mandamentos desde pequeno, fui criado na igreja, na escola bíblica dominical, sei de todas as coisas. Jesus, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Ele virou as costas e foi embora. Deus toca onde você mais gosta, onde você mais protege. É que Ele te pede para provar o seu louvor. Porque dizer eu te adoro de boca é muito fácil. Mas a Bíblia diz que o sacerdote, quando ele subia, se aparecesse o calcanhar, ele morria. Agora deixa eu te dizer uma coisa que eu acho interessante. A Bíblia diz que quando o sumo sacerdote ia subir no templo, o povo amarrava uma corda na sua cintura. Porque se Deus não aceitasse a adoração dele, descia o fogo do céu, matava o sumo sacerdote e o povo puxava ele morto, queimadinho para o lado de fora. Aí você me pergunta, irmão Santo, como eles sabiam que o sacerdote estava morto e Deus não aceitou a sua adoração? É bem fácil. E eu quero já te dizer uma verdade aqui em cima disso agora. Falando um pouco sobre tipologia bíblica. Tipologia bíblica é quando nós falamos de algo hoje, apontando para amanhã. Naquele momento que o sacerdote entrava no lugar santo dos santos, amarrava-se um cinto à sua cintura, e do lado do cinto amarrava algo chamado romã. Sabe por que acontecia isso? Porque o sino, quando ele balança, o som é bem estridente. Então o que acontecia? O sino balançava para dizer: olha, o sacerdote ainda está vivo. Mas o som passava por dentro da romã e chegava um som lá bem nítido para ele, que não doía os seus ouvidos. O que eu quero te dizer isso? Na tipologia bíblica, o sino significa os dons espirituais, profecia, revelação, línguas. Mas a romã, sabe o que significa? Fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, amor. Então não adianta nada sapatear, falar em mistério, fazer o que for, se não tiver o fruto do Espírito. Não adianta. Por isso que Paulo chega para a igreja e diz assim: quando profetizares, esperais uns pelo outro, mas você não vai conseguir se não tiver o domínio próprio. Não adianta. Os dons espirituais é como um sino, algo que soa, que dói até os ouvidos. Mas a romã é o fruto do Espírito, e eles dois têm que caminhar juntos. E esse templo, pelo qual falei agora, que havia o ato santo e santo dos santos, estava profanado. Aí o que me chama a atenção é que quando Ezequias chega dentro da casa do Senhor, a Bíblia vai dizer assim, ó, ele pegou todos os altares, tudo que não era da parte de Deus, que era maldição, e lançou fora do templo. Guarde bem essa palavra. Ele fez o que? Lançou fora? Pronto. Esse é o primeiro templo, tabernáculo, que era montado e desmontado. Moisés chegava lá, montava o tabernáculo, vamos mudar para tal lugar. Desmonta o tabernáculo, vamos montar o tabernáculo e vamos adorar a Deus. Segundo tabernáculo, a Bíblia diz que Davi, ele tinha um desejo de
levantar uma casa para Deus. Todos os outros povos, outros deuses tinham sua casa, mas o Deus, o Todo-Poderoso, não tinha. E ele tinha um desejo tão grande no seu coração que Deus falou assim: olha, esse desejo eu não vou deixar você realizar, porque tu é um homem sanguinário, tu matou muita gente. Após eu vou dar a Salomão o seu filho. E a Bíblia diz que Salomão, pastor, levanta um tabernáculo de adoração a Deus. Mas o que me chama a atenção, porque o tempo está indo embora, vamos encurtar um pouco. No livro de 2 Crônicas, capítulo 6, quando Salomão entra no tabernáculo, ele vai fazer uma oração a Deus. E aqui nós vamos conjecturar: Igreja Jerusalém e a pastora Lina. A pastora Lina entra dentro do tabernáculo e diz assim: Senhor, quando a nova Jerusalém cair em pecado, ouve, Senhor, dos céus, quando eles se arrependerem, quando eles se derramarem diante do Senhor, e perdoa-nos. Senhor, quando os céus estiverem cerrados sobre a nova Jerusalém, e eles se arrependerem dos seus pecados e te clamarem, abre os céus, Senhor, e ouve a oração da nova Jerusalém e abençoa. Senhor, quando os filhos dos teus povos estiverem desviados da tua presença, e cada pai e cada mãe se ajoelhar e buscar a tua presença, salva os filhos do teu povo. Senhor, quando as portas de emprego estiverem fechadas, abre as portas para os teus filhos, para que ele possa ter um mantimento. Quando eles se arrependerem, abre as portas para ele. Essa oração da pastora Lina dentro do tabernáculo. Aí Deus ouve a oração dela e diz: Lina, se a nova Jerusalém, que se diz pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter os seus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a terra e perdoarei os seus pecados. Você está entendendo o princípio como é? Há um sacerdote que ora, há um sacerdote que paga o preço e que jejua. E quando Deus vem e fala sim, por quê? Existem bênçãos que são derramadas sobre nossa vida se nós nem pedir. Livro de Mateus: o sol, a chuva é derramado sobre todos. O ar que você respira é sobre todos. Mas existem bênçãos que estão condicionadas, e Deus não vai abrir. E Deus fala: se a nova Jerusalém, que se diz pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter os seus caminhos, eu vou abrir as comportas do céu. Agora deixa eu te falar uma coisa. Isso para mim não é nem impactante, o que Deus falou. Impactante para mim, meu pastor, é o que vem depois do versículo. Sabe o que acontece? O sacerdote faz uma oração, Deus envia uma condição: se o meu povo ouvir o meu nome. Aí no seguinte versículo ele vai dizer: agora pois estão abertos os meus ouvidos e os meus olhos à oração deste lugar. Quem vai ser o primeiro nessa noite que vai orar e se arrepender diante do Senhor, para que Ele derrame a chuva sobre a sua vida? Aleluia! Aleluia! Essa para mim agora é impactante, porque não adianta o sacerdote orar, não adianta o sacerdote jejuar, não adianta o sacerdote pagar o preço e Deus mostrar a realidade da vontade dele, dizer sim o meu povo, e depois dizer: olha, a condição está aí, agora pois, meus ouvidos estão abertos, os meus olhos estão diante de vocês. Quem vai se levantar para vir diante de mim e se arrepender? Essa é a melhor parte. E a gente só se prende no 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Isso aí é uma condição da parte de Deus. E Deus vai dizer assim: eu estou aqui, já dei a condição, agora quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Essa é a condição. E Ezequias, querido, a Bíblia diz que ele vai lançar tudo fora. E Ezequias vai fazer a parte dele. Vou pular alguns versículos. No versículo de número 10 ele vai dizer: Ezequias olha para o povo e diz: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ezequias, como sacerdote, ele diz assim: eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, para que de nós saia o ardor da sua ira. Deixa eu te falar uma coisa. Até quando Deus revela para o homem o caminho de milagre, Satanás vai lhe pegar no meio do caminho para lhe tirar da rota, se você não vigiar. Irmão Santos, eu não estou ouvindo Satanás. Não, Satanás não vai se apresentar a você, não. Ele vai usar aquele irmão dentro da igreja que está dando lugar ao diabo e não está ouvindo a voz de Deus.
Ele vai usar pessoas que estão do seu lado, que você tem como liderança acima da sua liderança. Ele vai começar pessoas que estão do seu lado a lado, tadinha, amiguinha, você é isso, você é aquilo, é? E você sem visão, sem chegar aquilo que Deus quer. Irmão Santo, você prova isso? Provo. Eu vou lhe provar. A gente só fala do pecado de Davi e adultério, né? Mas houve um outro pecado de Davi que eu acho interessante. A Bíblia diz que Davi, quando saiu da batalha, ele chamou o seu homem e falou assim: olha, eu quero que faça um censo em todo Israel. E fazer o censo? A Bíblia diz que diante de Deus foi mal. Sabe por quê? Sabe quando era levantado o censo no meio do povo de Israel? Era assim: o rei ia para a guerra. Quando o rei ia para a guerra, ele fazia um censo para saber quantos cavaleiros ele tinha de guerra, quantos homens de escudo, quantos homens de lança, quantos homens de cavalo, para levantar um número de quando ele tinha. Só que Davi, quando ele ia para a guerra, ele sempre foi em nome do Senhor dos Exércitos. E dessa vez ele levantou um censo. Por quê? Sabe por quê? Confiando no seu braço forte. Aí Deus, que não dá a sua glória para ninguém, vai para a guerra e volta derrotado. Aí a Bíblia vai dizer, querido, que o mal veio sobre Davi. E depois, estou encurtando a história, veio um profeta assim: Davi, ainda há uma chance para você. Oferece um sacrifício ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Deus dando uma solução para Davi, para que aquele mal fosse cair por terra. Aí Davi vai para ele de Araúna. Quando chega no meio do caminho, Satanás entra em ação. Aí vem Araúna: meu rei, meu senhor, o que tu fostes fazer? Para onde tu vais? Aí Davi: eu estou subindo para poder oferecer ao meu Senhor um sacrifício. A Bíblia diz que Araúna se apresenta como aquele que anda do meu lado, como aquele que diz que me ama, como aquele que está lado a lado, diz assim: toma aqui os bois, toma aqui as lenhas, toma aqui o holocausto. Mas Davi entendeu que ali era a voz de Satanás e diz: eu não sacrificarei, meu Deus, nada que eu não tenha que pagar o preço. Aleluias. Restauração só vem depois do preço. Araúna queria dar lenha, queria dar os bois, queria dar o holocausto, mas Davi entendeu que havia a voz de Satanás. Ei, querido, Satanás não vai vir com chifre, com fogo e com lança, não. Ele vai vir bonitinho para poder lhe pegar. Lembra que eu te falei lá atrás? Com concupiscência dos olhos. E a Bíblia diz, queridos, que Ezequias fez uma aliança com o Senhor. Mas aí, ele fez a sua aliança, o sacerdote, mas a presença de Deus ainda não estava dentro do templo. Por quê? A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. O sacerdote já tinha feito a sua aliança. Aqui tinha fogo, mas o fogo tinha que também se estender sobre toda a congregação. Aí no versículo, para nós encerrarmos, no versículo, aleluia, de número 11, vamos ver 4 coisas importantes. Hoje o negócio está mistério aqui de 4 coisas, viu? Eu vi que Jesus confirmou a mensagem. Aí primeiro ele vai dizer: filhos meus, não sejais negligentes. O que é negligência? Vamos dizer que está bem popular. Deus está lhe corrigindo, está lhe mostrando o caminho. Você não fala, mas com suas atitudes você está dizendo assim: ó, estou nem aí. E tem muito crente que está assim, ó. Entenda isso aqui que Deus vai falar com você. Talvez você pegue só isso nessa noite. Tem muito crente que está assim, ó. Um certo pai chama o filho e diz assim: você está de castigo, sente ali. E ele fala: não vou. E o pai fala: se você não for, eu vou lhe bater. Aí o filho vai, senta na cadeira. Quando o pai dá as costas, o filho diz: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. E tem muito crente assim. Por fora ele está sentado, mas por dentro ele está de pé. Olha, só que Jesus tem os seus elementos para esse crente. Ele diz que ele tem um martelo que esmiuça bem. Ele tem a pá que pega toda ele e joga fora. E ainda tem um machado. Ei, ninguém vai parar a obra de Deus. Ninguém vai parar o propósito da Nova Jerusalém. Ninguém vai parar aquilo que Deus tem sobre este lugar. Não vai.
E te cuida, que o machado está posto à raiz. Aleluia. E a Bíblia diz que ele vai servir ao Senhor e convoca o povo. Porque não adianta o fogo queimar sobre o altar e aí também não está queimando. Então ele diz, primeira coisa, não seja negligente. Ouça o que Deus está falando, dê ouvido e se converta. E não fique pensando porque você tem um poder eclesiástico ou algum cargo dentro da igreja que você não se enquadra. Aleluia! Glória! Deus vai fazer algo sobre esse lugar. E eu quero a Deus que não aconteça o que aconteça com Saul. Porque quando o sacerdote foi orar para Saul, Deus falou, não adianta orar. Porque agora eu estou no meu cuidado. Primeira coisa, não sejais negligentes. Segunda coisa, Deus vai fazer, olha, vocês têm que entender que o Senhor vos escolheu. E às vezes, meu pastor, fica observando, quando a gente recebe uma palavra assim, Deus te escolheu, a gente se sente, acha que é alguma coisa? Não, João vai dizer, não foste vós que escolheste, porque de nós não tem nada de bom. Foi Deus que nos escolheu e nos nomeou e vá para que dê fruto e o vosso fruto permaneça. Se Deus me escolheu para que dê fruto e o fruto permaneça, e Ele disse que toda árvore que não dá fruto eu corto, não preciso te dizer mais nada. Não preciso te dizer mais nada. Entendemos? Segunda coisa que o Senhor nos escolheu. Terceira coisa, Deus o chamou para estar diante dele. Para três coisas. Você não está diante de Deus para ser preso para a sua pastora. Porque o apóstolo Paulo vai chegar à igreja e vai dizer assim, amados, não sirva ao Senhor fazendo com que seu líder gema de dor. Tem crente que é peso. Tem crente que faz o seu líder gemer. E a Bíblia diz que nós, como liderados, temos que nos comportar de uma forma que dê alegria ao nosso líder. Glória a Deus. Tinha um pastor que uma certa vez falou comigo assim, querido, tem crente que quando sai da igreja, se eu pudesse eu soltava fogos. Aleluia. E é verdade. E é verdade. Tinha um pastor lá em Feira de Santana, eu estava contando a pastora, que o homem era demais. Quando ele ia pegar, ele falava assim, ó, se você não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, a porta da rua está aberta, vai de boa, mas aqui não quer para perder teu peso. Tem gente que achava ruim, mas era verdade. E Ezequias falava isso, olha, não foi você que escolheu o Senhor, mas o Senhor escolheu para o servir. Deus chamou foi para servir. Agora o servir com excelência. É o servir igual lá no livro de Amós, quando Deus vai para o povo assim, eu estou enojado do culto desse povo, eu estou enojado do levantar das mãos, do sacrifício que vocês me trazem, porque vocês trazem para mim o coxo, vocês trazem para mim o aleijado, vocês não trazem nada de bom para mim, e depois chega aqui e abre a sua boca e diz, eu te adoro. Precisamos rever a nossa atitude de culto. Aí Ageu vai dizer lá na frente, subir um monte, trazer madeira e edificar uma casa para mim. E nós temos que rever. E Ezequias chamou para assim, olha, o Senhor te chamou para o serviço. Isso é uma outra pregação para outro dia. Vamos para frente. Depois de servir, ele vai dizer o seguinte, louvar o nome do Senhor para encerrarmos. Ele diz, chamei para seres ministros. Quem é ministro? Aquele que foi recebido algo da parte de Deus para exercer com autoridade, com poder e com som. Deus o chamou para isso. Aí você vem me dizer, mas eu não sou pastor, não sou diácono, não sou presbítero, não sou obreiro. E quem ele diz sobre isso? Jesus no capítulo 51 de Isaías diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para enviar os quebrantados de coração, para trazer os perdidos, para curar os enfermos, para libertar os cativos. E isso é independente de poder eclesiástico. E a última coisa, para que haja a restauração no meio da igreja, Ezequias vai dizer, o Senhor vos chamou para queimar incenso. Tem muito crente que já parou de queimar incenso. Incenso simboliza oração. Oração. E muito crente já parou de queimar incenso. Não haverá restauração. Não haverá restauração se você não queimar incenso. Tem crente que já virou fazendo as outras pessoas de amuleta.
Ele acha que tem que ir pela oração do outro, pela profecia do outro. Tem um caça-fantasma e Deus que é o caça-profeta. Aí por isso ele fica com a vida toda acabada. E Deus chama Ezequiel e diz assim: olha, eu quero que meu povo volte a queimar incenso. E a Bíblia diz que depois que Ezequiel faz aliança com o Senhor, e o povo começa agora a servir a Deus com sinceridade, aí Deus vai começar agora a restauração no meio do povo. E deixa eu te dizer uma coisa, lá no livro de Atos, para nós encerrarmos, a Bíblia diz que por causa da obediência do povo, a Bíblia diz que muitas pessoas se convertiam sem nem pregar o Evangelho. E aqui agora é de uma outra forma. Por causa da obediência do povo, Deus começava agora a tratar aqueles que não queriam nada. É sem palavras. Deus vai começar a fazer algo. Porque a obra é dele. A casa é dele. E no livro de Cruz ele diz: eu escolhi e santifiquei esse lugar, para que o meu nome fosse reconhecido e a glória permanecesse sobre esse lugar. Você quer restauração da parte de Deus a partir de hoje? Então você precisa seguir os princípios. Precisamos seguir os princípios da parte de Deus. Precisamos redobrar nossa aliança, queimar incenso, servir o Senhor com verdade, restaurar o nosso templo. Para nós encerrarmos, que eu já ia esquecendo, falamos do templo que foi o que Moisés fez. Era um templo que era móvel. Primeiro templo. Segundo templo, falamos do templo que foi Salomão que construiu. Aí o que me chama a atenção, que quando Ezequias vai entrar no templo, a Bíblia diz que ele pega toda a imundícia que estava no templo e lança fora. Só que Deus hoje não habita mais aquele templo de tenda e nem templo construído com mãos humanas. Aí Paulo vai dizer no livro de Coríntios: não sabeis vós que sois templo, habitação e morada do Espírito Santo? Você entendeu o que Deus está falando aí? Lançai fora a imundícia de dentro do templo. Lançai fora as alianças que foram feitas erradas de dentro do templo. Lançai fora tudo que foi projetado, a sementinha que o inimigo plantou. Lançai fora de dentro do templo. O templo não é mais o de Moisés. O templo não é mais o de Salomão. O templo é eu e você. E o Senhor está dizendo: lançai fora. Aleluia. Aleluia. Você quer restauração da parte de Deus? Comece a lançar fora hoje. É necessário lançar fora. E lançar fora dói, minha pastora. Porque quando eu decido lançar fora, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Quando eu decido lançar fora, eu vou ter que me afastar de algumas pessoas. Quando eu decido lançar fora, eu vou ter que tomar algumas posições que muitos vão me ver como aquele que é o besta, o abestalhado. Só que tem um porém. Aqueles que lançam fora tudo por Deus, sabe o que acontece? Ele vai revelar algo que você ainda não chegou ao seu ouvido, não chegou ao seu coração, e que nem olhos contemplaram. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: eu honro os que me honram. E a palavra de Deus nessa noite é: quer restauração? Lançai fora. Fala para o seu irmão nessa noite: lançai fora. Fala mais forte: lançai fora. Em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar com louvor? Vamos? Aleluia. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descer
esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. E haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu sou aqui. Aquilo que parecia impossível e aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu sou aqui. Haverá um milagre, declare. E haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre. E haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. E aquilo que parecia impossível, e aquilo que parecia não ter saída, e aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu sou aqui. Para o Senhor, usa-me e usa-me. Oh, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, Senhor, usa-me. Eu sou o teu milagre. Aleluia. Aquilo que parecia ser a minha morte, Deus mudou a minha sorte. Sou o teu milagre. Aleluia. Nós somos o milagre do Senhor. Essa igreja é o milagre do Senhor. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Eu te amo, Senhor. Pai, eu te amo, porque tu me amaste primeiro, sendo eu ainda pecador. Tu és o Senhor generoso, tu és o Deus tão maravilhoso, Pai, que não temos palavra para expressar a nossa gratidão ao Senhor. Pai, abençoa teus filhos, abençoa sua amada igreja, abençoa nossos internautas, Pai. Abençoa cada um deles, ó Pai, com toda a sorte de bênçãos que o Senhor sabe, só o Senhor sabe fazer. Aquilo que só o Senhor pode realizar. Aquilo, Pai, que não podemos, porque somos limitados, porque somos, Pai querido, seres humanos, mas nós aprendemos a depender unicamente de Ti, Pai. Nós temos total dependência no Senhor, e o Senhor cuida de nós. Pai, é o Senhor que cuida dessa igreja. Pai, é o Senhor que cuida desse povo. É o Senhor que cuida desse rebanho. É o Senhor que cuida dessas famílias, desse pastoreio, porque Tu és o sumo pastor. E é o pastor que dá a vida por nós. Deu a sua preciosa vida e derramou Teu sangue inocente. Papai,
para nos inocentar das nossas culpas do passado. E no Senhor nós encontramos vida, paz e esperança. Ah, Senhor, Tu és o nosso abrigo, o nosso porto seguro, é a nossa esperança, é o nosso baluarte, é o nosso Pai, é o nosso amigo, companheiro, consolador, amigo certo nas horas incertas. O Senhor não desiste de nós. Pai, Tu és o Deus fiel, e o Senhor é fiel. Por isso, Pai, nós Te adoramos e declaramos ao Senhor o nosso amor, nossa fidelidade, nossa gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor há de fazer. Podemos dizer, Pai, como disse o Teu profeta Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, e se até aqui o Senhor nos ajudou, significa dizer, Pai, que o Senhor vai nos ajudar até o fim. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Pai. Nós não vamos largar nossa cruz, nós vamos perseverar até o fim, porque é o Senhor que nos sustenta. A nossa força vem de Ti. Tu és a nossa respiração, Tu és o nosso oxigênio, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é tudo, Pai, em nós. Muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, és o Deus generoso, é o Deus que abençoa. Pai, manda as Tuas bênçãos, Senhor. Manda as Tuas bênçãos, Senhor. Ah, Pai querido, o Senhor da glória nos sustenta e nos segura pelas Tuas mãos. Nos encoraja, Pai. Senhor, esteja sempre nos motivando. Pai, que sejamos motivados e inspirados pelo Teu Santo Espírito para dar continuidade, para prosseguir, Senhor, para continuar, sem vacilar, sem retroceder, sem olhar para trás, sem olhar para os lados, sem olhar para o homem, porque tenha todo homem mentiroso e o Senhor verdadeiro. Nós olhamos para o Senhor, porque é de lá que vem o socorro, é de lá que vem a resposta, é de lá que vem, meu Pai amado, a solução, é de lá que vem, meu Pai querido, o milagre sobrenatural. O que eu não posso, o que nós não podemos, o Senhor faz, o Senhor pode. O que eu não tenho, o Senhor tem. O que a igreja não tem, o Senhor tem. Ah, Pai, somos limitados sim, mas nós temos um Deus que é ilimitado. Há um Deus que é sem limite. O Seu poder é extraordinário. Tu és grande em força, em majestade e em soberania, pois todas as coisas Tu criaste. Pai, para o Seu louvor, o Senhor nos criaste. E nós temos plena consciência, Pai, do nosso ofício, como Pai querido, como filhos amados, como escolhidos pelo Senhor. Foi o Senhor que nos escolheu e somos privilegiados por isto, sem vacilar, sem duvidar, sem retroceder, Papai. Eis-nos aqui, ó Pai. Receba-nos, ó Deus, a cada dia, como sendo, Senhor, o sacrifício agradável. Receba-nos, Senhor, como sendo um sacrifício agradável, Pai, suave ao Senhor, e o Senhor se alegra em nós, Pai. Abençoa-nos, abençoa Teus filhos que celebraram o culto, os adoradores, o valente Davi, todos, ó Pai, Teu servo, o pastor Zé Bispo, Teus filhos que adoraram, que aqui se alegraram em Sua presença, cada cooperador, cada filho Teu, visitante ou não, Pai, e o Teu servo que o Senhor usou como Teu instrumento para nos trazer a palavra. É a palavra, Senhor, que nos fortalece, nos alimenta, e a nossa alma está alimentada como ovelha do Teu pastoreio. Muito obrigado, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.